Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 28 de agosto de 2025, 6h36 da manhã de uma quinta-feira. Bom dia. Ai, sempre bom dia. E o motivo? O que me traz? O que me traz aqui? Poxa vida. Pescaria. Não. Talvez caçaria. Não. Talvez trabalharia. Talvez imaginaria. Mas Deus me disse, Dona Maria, o que pode, ou o que lhe proporcionaria, ou o que eu poderia, o que traz? Não, a questão era a língua. A língua do dia. Sim, porque teria, quer dizer, tinha, havia, existia. Logo, Deus me disse, Cássia, do tipo Cassinha. A questão é falar Cássia do tipo Cassinha, do tipo Inha, do tipo Cal, o que do tipo Parruda, do tipo Parrudinha, do tipo Graça, do tipo Gracinha. Apelido nunca faltaria. Até Cássia do tipo Baixinha. Santo Deus. A questão é que Deus me perguntou assim, e do tipo Queridinha? Não tinha essa história do tipo Queridinha, não. Mas Deus me disse, como não, como não, como não? O quê? Foi mesmo que abri, o que raio trovão. E Deus lá, como não, como não, como não? E eu correndo para alcançar os pés. O quê? Quando Deus pisava era um buraco. Outro buraco. E raio, trovão. Eu falei, meu Deus, vai desabar. Meu Deus, e eu correndo. E ele, como não, como não? Mas minha salvação, o quê? Minha salvação foi um menino. Eu não posso falar do tipo não. O quê? Olha, tá proibidinho, proibidão. Eu não sei, meu Deus. Essa foi a questão. O quê? O tanto de organização. Sim, eu disse para Deus, eu não posso falar a palavra não. Aqui é uma confusão. Criaram tanta associação para serem donos. O que? De uma certidão, ninguém pode falar mais nada, não. Dizem que é a política da... Quer dizer, a política é da abominação. É da total falta de razão. Só tem sabidão. Aí eu fui lá. Lá onde? É onde Deus me disse para eu, de fato, me apresentar. Sim, eu tinha que ter a minha certidão de nascimento no lugar. Tirar? Sim, porque eu pensava, quer dizer, eu pensei, eu imaginava, eu imaginei, eu acreditava, eu acreditei. Sim, eu tinha que usar tudo quanto era verbo para poder eu encontrar o sentido. Não, eu pensei que eu tivesse nome no lugar. Mas disseram que eu não tinha nome, que eu não tinha lá, que eu não tinha direito de lá estar, que eu não tinha casa para o que me alojar, que eu não tinha nem direito de ir no hotel me hospedar, porque vieram me falar. Aí eu disse, eu fui, não, foi por isso que Deus ficou, como não, como não, como não? Sim, porque Deus me disse, como não? Se eu plantei a semente no seu coração, quem é que trouxe essa conversa de que você não tem direito de voltar, não? Eu disse para Deus. Não, queira me perdoar. Não foi quem, não. Não foi assim uma coisa indefinida, não. Eu fui cair na besteira de dizer para o meu filho que eu iria viajar. O quê? Eu cheguei e disse, olha, eu vou viajar. Eu disse pra ele assim, eu disse, olha, passei uma mensagem. Mensagem não, porque quando é mensagem, as minhas mensagens é de 5 páginas pra lá. Eu passei um recadinho assim do tipo pé de página. Eu disse, eu quero que você me faça um favor, que você me leve no shopping. É muitos anos sem ir no shopping passear, tomar um sorvete. Eu quero, é sagrado me dar
ir no shopping, tomar um sorvete, passar uma tarde assim. Aí ela disse para ele, fale para minha filha, se ela quiser ir. Se não quiser também tá tudo bem, eu não posso obrigar. Se não quiser ir no shopping passear, você, tal. Aí ele disse, ok. Aí foi sábado, não, aí perguntou, quer ir hoje, quer ir amanhã, que dia? Aí eu deixei, não, fica ali para marcar. Sabe, ele não apareceu, então não ia. Eu também estava assim, indisposta, a coluna estava arriada. Mas se me chamasse, eu iria fazer esse esforço. Domingo chegou, beleza, veio almoçar. Aí, terminou de almoçar, não falou em shopping. Terminou de almoçar e tudo. Quer ir pro shopping hoje? Eu falei, o quê? E você veio arrumado pra shopping? Aí eu trouxe um casaco, jogo aqui por cima, eu vou pro shopping assim mesmo. Eu falei, o quê? Eu vou pro shopping, se eu quiser colocar uma roupinha melhor, eu vou com você assim? Você todo deslargado? Não, não vou assim pra shopping não. Com você, se você quiser ir pra shopping, você vem arrumado. Cheguei e disse pra ele, vem cá, você falou com sua irmã? Ah, não falei não, quem tinha que falar era a senhora que tinha que falar com ela. Eu falei, mas eu disse que você falasse. Então você me dissesse que eu iria falar com ela. Mandei uma mensagem na hora, porque não veio. Aí pro shopping, ela me disse, eu não tô nem sabendo de shopping. Como não tá sabendo? Eu falei, mandei a mensagem que eu mandei para ele, para ela ver. Quando ela viu a palavra viajar, mandou logo a mensagem. Quando que vai viajar? Eu contando para Deus o que sucedeu. Eu disse para Deus. Eu estou esperando aqui já, tal. Aí me deu aquele esporro. Não é possível, você não tem onde ficar, minha mãe. Você brigou com todo mundo, até com minha avó, você brigou, você não tem onde ficar. Você não vai entrar lá como miserável, você nunca aceitou ser miserável, a gente tem que saber onde está. Lá não tem lugar. O outro que estava aqui dentro de casa, o que quase chorou. A senhora não pode ir lá. Se a senhora quiser, eu posso até levar. Vai na sepultura de meu avô e sai de lá. Ninguém quer a senhora lá, não. Vai viver sua vida, pelo amor de Deus. Esquece essa história. Tem quantos municípios aqui na Bahia? Qualquer um que você quiser morar, eu até ajudo a casa a comprar, mas não vai lá, não. Aí, eu dizendo, eu vou tirar minha certidão de nascimento. Que certidão de nascimento, minha mãe? A senhora tira a certidão de nascimento, é pela internet. Eu falei, eu quero tirar pessoalmente. Eu quero saber se eu sou gente. E foi aquela conversa chata. Mas eu levando na graça. A questão é que quando eu mostrei a bagagem... O quê? Deus disse o quê? Eu disse... Eu mostrei a bagagem para não deixar dúvida de que eu iria mesmo. Aí logo quiseram marcar. Então, você quer ir no shopping então sexta de tarde? Não, não posso ir sexta de tarde, eu só posso ir com todo mundo junto se quisesse. Não, vamos deixar para outro dia. Quando eu voltar de onde? Aí começa tudo de novo. Eu com essa conversa com Deus. O quê? Mas não demorou assim só 8 minutos, não, vai dar 9. Não. Fiquei horas ali falando para Deus, explicando tudo. Olha, se filho meu vem me dizer que eu não tenho onde ficar, eu vou, por acaso de filho duvidar, eu fui certificar. Foi? Eu disse para Deus. Não, senhor, meus filhos não estavam errados, não. Eu não tenho nenhum lugar para ficar, eu não tenho nem chão para pisar. Foi aí que eu saquei, raio trovão com Deus, como não, formando um caminho para eu passar. Quando eu penso que não, onde é que Deus estava? O quê? Oh, meu santo, estava eu lá sentada na porta da casa. Que pai comprou, né? Porque foi pai que comprou. Aí eu sentada na porta com Deus, eu falei, valeu-me do céu. Senhor, pelo amor de Deus, se eu disser para os meus filhos que eu já estou na porta de casa, que falta nada para entrar, eles vão comigo danar. Aí
Deus disse? Olha, eu não vou usar o termo relaxa, que eu sei que você não suporta essa palavra. Mas vamos nos acalmar. Quando Deus falou que a gente iria se acalmar, santo, aí choro de menino. O quê? Choro de menino em tudo quanto é lugar. Menino chorando. Olha, era tanto menino chorando, menino chorando, menino chorando, menino chorando, menino chorando. Que aí o Frei Salvador correu. O que com o chinelinho da umidade correndo, feito um doidinho mesmo. Não posso falar a palavra, tá proibida. Mas correndo. Oh, que coisa triste. Aí chegou, me cumprimentou. Até continência. O quê? Para Deus, o Frei. Eu falei, meu Deus do céu. Não é possível. Frei Salvador endoidou. Como é que traz tanta criança chorando? E criança, grito de criança. Mas ele me disse, não endoidei nada não. As crianças estão a chegar. Souberam. Não sei quem esteve a espalhar que você pela frente da casa você iria passar. Olha, que tem uma confusão tão grande a se formar, que eu vim aqui, lhe avisar que não fui eu responsável por tanta criança desenterrar, não. Santo. Eu falei, se não foi Salvador, o Frei, amado, que tem uma história boa, retada, que trouxe. Deus disse, Maria de Cássia, eu não queria assim trazer assim, uma complicação, não, mas eu acho bom a gente respeitar. Criança tem direito da realidade encarar. Fui eu mesmo que disse para as crianças de cada túmulo levantar. E ai delas que ficassem fazendo birra. E seria muito mais difícil depois pegar chinelinho para calçar. Mas tá tudo aí. A cidade toda foi tomada de criança. Frei Salvador a perguntar o que ele fazia para poder as crianças acalmar. Mas Deus disse, como a criança não. Deixa as crianças a realidade encarar. Essa é a história da gente contar. Que gente que morre, vira anjo, vira estrela, vira isso, vira aquilo, não vai prestar não. A gente tem que a realidade agora encarar. Deixa as crianças chorar. Santo, foi mesmo que ver naquele momento aquele clipe de Michael Jackson. O quê? Ave Maria, aquele o clipe mais famoso de Michael Jackson. Foi mesmo que ver naquele momento que o túmulo, o cemitério crescia. Os túmulos ali abrindo. O que é aquela coisa horrível? Defunto, de tudo quanto é gente surgindo. Eu falei, meu Deus, eu entrei no clipe de Michael. O quê? Eu disse para Deus. Senhor, entrei no clipe de Michael. Como não? Ali uma coisa horrível. Criança e gente e defunto. É uma coisa horrorosa aquilo lá. E Frei Salvador, coitadinho, começou a chorar. Com pena das crianças do lugar, chorando. Eu logo disse, meu Deus, quem é que eu vou poder chamar para poder Frei Salvador acalmar? Mãe Preta veio doidinha, coitada, correndo, suando, subindo a ladeira da montanha, descendo para poder chegar na cidade da Palmeiras. E ela lá, veio correndo, passou pelo Morro do Pai Inácio, abraçou Frei Salvador, meu velho, não fica assim não, a notícia já chegou em tudo quanto é lugar. A Bahia todinha está sabendo do que aqui está a passar. Eu mandei a parentada, tudo aqui, chegando gente, os parentes de Mãe Preta. Daqui a pouco, terreiro de Candomblé. O quê? Eu fiquei a pensar, meu Deus do céu, quem é que mandou avisar? O que Mãe Menininha? Mãe Menininha chegando com a beleza. Terreiro de Candomblé, em tudo quanto é lugar, com Mãe Menininha. O quê? Ave Maria, a mulher estava vestida a caráter. Uma mãe em pessoa. Falou para as filhas de santo se espalharem. O quê? Para as crianças acalmarem. Filhas de santo a se espalhar, filhos de santo.
cantando musiquinha para a criança acalmar, e Deus assim, olhando para mim. Eu falei, é isso aí. Desde que eu morri aqui, é desse jeito aí, o senhor tá sabendo. E criança a gritar. Aí eu chamei mãe menininha e disse para ela, tem jeito para a criança acalmar, minha velha? Tem jeito, porque, olha, eu não sei mais o que fazer. Aí Deus disse, deixe os filhos e as filhas de Sam, das crianças cuidarem. Você agora vai o portal atravessar. Peça mãe menininha para músicas e mais músicas ela levar. Ela vai saber lhe ajudar. Naquele momento, uma coisa tão fantástica esteve a passar. O quê? Sabe como é que é? Anjo de sentinela. O quê? Hoje parecendo mosquito a chegar. Anjo de sentinela chegando. Anjo de sentinela chegando. Mãe menininha ali cantando. E anjo de sentinela chegando. E as crianças aos poucos foram acalmando. Mas de repente, o quê? Aquele que parecia ser o dono da situação foi chegando. Quando aquele que parecia ser o dono da situação, o que foi chegando? Santo. Um pavor e tanto. O quê? Nós não podemos esquecer do clipe de Maicon. Santo Deus. Os defuntos todos foram tombando. Com medo daquele que se dizia ser o dono da situação. O quê? Defunto tombando numa cena que eu, Ave Maria, eu ali. E as crianças ali, mas olha, a bondade de Deus, uma coisa inacreditável. Com os filhos aí, as filhas de santo, ali dos terreiros que chegaram, sim, a convite de mãe menininha, cada criança no seu braço. Olha a musiquinha, e criança, e os defuntos tombando, anjos de sentinela chegando, pegando os defuntos. Eu falei, meu Deus do céu, agora danou-se. Parecia de fato uma cena assim, que até Michael iria falar assim, meu Deus do céu. Se eu tivesse imaginado tudo isso, o clipe tinha ficado bom bocado. Mas aí, o dono da situação não enxergou Deus, não. Não enxergou Deus. Só me enxergou lá, na porta da casa que o pai esteve a comprar com o dinheiro dele, do trabalho, do suor. Aí, então o pai tem direito de ser pó. Sim, veio ao pó, tem que voltar para o pó. Eu lá, aí chegou aquele hálito, quando arrotou, meu Deus. Foi a mesma coisa de abrir assim um ventilador com todos aqueles defuntos que por ele, o quê? A mão dele por aqui. Gente, foi defunto. Ali saindo da boca. Santo. De repente era a montanha de Moriá. O quê? E não é? Ali saindo da boca aquele tanto de defunto. Sim, pelo aquele que se diz dono da situação, pelo menos ele entendia que era. E ele falando e defuntos tombando da boca, assim, formando o Monte Moriá. E eu, mais Deus, seguindo. Quanto mais defunto caiu, mais Deus. A casa foi ficando lá embaixo, eu mais Deus ali. E a situação lá, mãe menininha a cantar, filhos e filhas de santo, ali, cuidando, das crianças, os anjos de sentinela acolhendo, pegando os defuntos, colocando cada um num canto e colocando, e aquela situação tudo ali, a cidade ali se formando, e a casa de pai ficando miúda, e aquela montanha enorme. E ele, quanto mais falava, esbravejava mais defunto. De repente a Torre de Babel todinha. O quê? Aí Deus disse assim, saímos do Monte Moriá para a Torre de Babel, minha filha.
agora você precisa. Agora você precisa o linguajar desenrolar. Porque língua de fogo você nunca foi nem nunca vai virar. Quando Deus falou assim, eu acho que ele sentiu alguma coisa. Que ele me deu um tapa tão grande, que eu imediatamente estive a tombar. Mas quando ele me deu o tapa, o que? Os defuntos, tudo que ali ele arrotava, o que tombaram junto com isso? O mar da Galileia esteve a se formar, com aqueles defuntos todos. E ele arrotando. Pareciam peixes que o pescador esteve ali a pescar. E ele não parava de arrotar não, e defunto caindo no mar da Galileia, o mar ali, aumentando, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou, meu Deus, fazer? Mas de repente, o Filho de Deus veio caminhando sobre as águas do mar da Galileia. Ele não teve força. Não teve força para o pensamento alcançar, lembrar da passagem bíblica de que ele quis ir ao encontro do Filho de Deus e a fé esteve a fraquejar, ele esteve ali. Não, ele não pensou, não lembrou, ali completamente atordoado e arrotando de defunto. Mas naquele momento, santo Deus, naquele momento a coisa pegou. O quê? Deus uma rede enviou. Quando Deus enviou a rede, ali, o pescador, o que, santo Deus? Eu falei, vai sobrar para mim. Não, ele não enxergava ninguém não, só me enxergava. Perdeu a visão de médio alcance, pouco alcance, só tinha visão na minha vida. Aí ele partiu para cima de mim. Eu não sei o que é que aconteceu. Ele arrancou a língua com tanta força que na mesma da hora um punhal esteve a se formar da própria língua. Aí cravou para cima de mim. Eu falei, eu vou deixar ele me dividir. Antes de, depois de, e no presente eu vou existir. Quando eu fiz isso, olha, foi certinho. Ele estava com tanta fúria, que me dividiu no meio certinho. 2 bandas. Pá. Quando ele fez assim, o Filho de Deus se aproximou de mim e disse, aguente firme aí, porque Pai sabe o que é bom para ti. Ele não enxergava ninguém não. Quando ele viu as 2 partes de mim, ai, santo, o pescador ficou com mais fúria. Uma fúria tão grande que o mar da Galileia secou. Só tinha defunto, tanto defunto, e eu falei, meu Deus do céu, o que será que vem agora? A questão é a dificuldade da gente lidar com a verdade. A dificuldade, sim, da gente lidar com a verdade. Aí eu vi uma folhinha de papel se formar, uma dificuldade ali, querendo, daquele tanto de defunto. O quê? Querendo encontrar um espaço para poder, ó. Eu falei, uma folhinha de papel, peraí. Se tem folha de papel, tem uma história atrás disso aí. Aí eu fiz um esforço danado para me juntar. Chape! Quando eu me juntei, a folhinha de papel era eu. Eu falei, meu Deus, eu nem imaginei que era eu. Não, eu falei assim, tem uma folha de papel, é alguém. Logo eu falei assim, mãe, se eu me reconheço como gente, não, eu tenho direito. Não, eu tenho direito a ter dente e viver de uma maneira decente. Santo Deus, quando o pescador viu que eu encontrei o meu sentido de gente, santo Deus, eu falei, agora ele vai me triturar. Mas Deus a me falar
Olha, minha filha, se a gente tem entendimento de vida particular, vida pública, o direito da gente sentar, da gente levantar, da gente até rastejar, se assim a gente desejar, deixa o pescador tudo realizar. Não é você que vai barrar. As forças dele, ele mesmo vai exterminar. Mais uma vez, surra, 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 e ali da boca dele caindo defunto. Depois que ele já estava quase sem força, santo Deus, acho que ele pegou assim um pensamento, uma coisa assim. Os defuntos mais uma vez estiveram a se juntar e voltamos para o Monte Moriá. Quando voltamos para o Monte Moriá, tinha um homem lá. Santo Deus. Ele olhou para o homem, resolveu. Não sei o pensamento naquela hora que esteve a passar. Do homem ele esteve a se apossar. Feito cola. E ali uma coisa ruim começou a se dar. Uma coisa ruim. Uma discussão, uma confusão. E eu cá, gritando, para ver se o pescador queria para me olhar, me escutar. Mas era o Monte Moriá. Santo. O cordeirinho até tentou de todo jeito a atenção do pescador chamar. Para ele, de alguma maneira encontrar o pensamento, um fio de um pensamento, alguma coisa, pudesse de Abraão se lembrar que na hora do filho matar, viu o cordeirinho berrar. Ah, mas a cena não foi a de Abraão, não. O homem, com fúria, pegou o filho e resolveu matar. Ali, a coisa desenrolar, a mulher a gritar, aquela confusão toda. Quando aquilo tudo esteve a terminar, sem força nenhuma. Sem força nenhuma o pescador esteve a ficar. Força pra nada. Caiu feito fezes ali, ensanguentada, uma coisa horrorosa. Quando ele caiu ali, eu fiquei a pensar, santo, será que ainda vai ter força para levantar, para querer de mim ainda mais se vingar, por eu, a minha cabeça, não baixar aquilo que ele acredita poder me dar. Naquele momento, o Filho de Deus me disse, vamos nos acalmar. E levemente as folhas da videira começaram a chegar. Folhas de videira chegando. E a situação, de alguma maneira, ali foi se acalmando. E uma latada muito linda foi se formando. De repente era a igreja da Palmeiras. Feita com as folhas da videira. Ali, santo, quando eu olhei para o altar, era a família sagrada. Perfeita ali no altar da igreja da Palmeiras, também feita com as folhas da videira. Tudo era feito de folha de videira, até os bancos, tudo. O assoalho, perfeito, com as cores diferenciadas de acordo com aquilo que o sol nos dava.
O Filho de Deus então me disse: vamos entrar devagar. Santo. Fui entrando devagar. Em folha de videira eu me transformava. Santo. Para não ficar assim, né? Destoada com a beleza daquilo tudo. Mas quando eu cheguei perto do altar, as duas lápides estiveram a se juntar. 2 anjos ali a se formarem. E eu a olhar. Curioso mesmo é que os 2 anjos não eram feitos de folhas de videira, não. Não era não. Mas eram feitos, sim, da pele, sim, ali, da lã, do cordeirinho que esteve de fato a chegar para Abraão, filho, não matar. Que coisa maravilhosa. E o cordeirinho lá, curvado diante dos 2 anjinhos, chorava um bocado. Chorava, santo como chorava. À medida que chorava, ali as 2 lápides juntinhas se elevavam. O telhado da igreja de Palmeiras, feito também de videira, ali aos poucos, feito anjos, ali foram abrindo as portas, as telhas saindo, feito portas, se juntando. 2 folhas juntas assim, feito asas de anjo, e o caixão acompanhando. Santa, as 2 lápides assim, levando de uma maneira maravilhosa, perfeita, perfeita. Naquele momento, Frei Salvador foi chegando com Dona Ana, se encontrando, e eles foram me falando. A igreja nós estivemos arrumando de acordo com o que o nosso coração foi nos solicitando. Nós entramos lá na casa de seu pai com a autorização dele. Pegamos todas essas folhas de videira lá do quintal da casa dele para esse agrado lhe dar. Ele mesmo esteve a nos autorizar. Agora, as uvas estão a tombar. O quintal da casa parece sangue. É bom você correr lá. Santo. Olhando para eles, e eles me disseram: não se preocupe. Vamos à igreja organizar do jeito que aqui ela sempre esteve. Nem vestígio dessa latada linda aqui vai ficar. Só para aqueles que quiserem na igreja estar, para a verdade de Deus alcançar. Sem essa história de entrar na igreja só para de uma comunidade participar. Quem aqui entrar com a verdade do coração que Deus esteve a criar, vai poder essa latada linda de folhas de videira. Com certeza cada um vai enxergar. Abracei Dona Ana, Frei Salvador, saí disparada. Uma procissão me esperava. Santo Deus. Ali estava aquela procissão de gente, tudo conhecido. Santo, eu falei: meu Deus do céu. Aí me trouxe um vestido. Santo, eu nem havia imaginado que eu precisava, que eu saí assim, sabe como é que é? Em plena madrugada, descabelada, com uma coisa assim. Mais um me trouxe um vestido e me disse assim, aqui, ó. Tem um fio de cabelo de cada um de nós. Não sei se você vai gostar, mas foi o que deu para fazer. Você não pode entrar na casa assim. É bom você usar esse vestido aqui. Santo,
Quando eu olhei, Dona Berlídia me acenou e disse: eu tive o trabalho de juntar. Olha a beleza. Aí não deu. Coloquei o vestido. Foram me acompanhando, conversando, cada um, a ideia trocando. Quando cheguei na porta da casa, santo, a cena um tanto assim, um pouco se modificava. Cheguei lá, santo. Quando eu parei, olhei, falei, santo, tá difícil de entrar. Mas não podia me esquecer, sim, no quintal da casa. Fiquei pensando por onde é que eu vou entrar. Porta fechada, parecia que não tinha viva alma lá. Aí eu me lembrei de tio Correia. Era um rapaz que perdeu o juízo. Na Palmeiras foi parar, ninguém sabia de onde era. Vivia pela rua, corria para lá, corria para cá. Mas se chamasse ele de tio Correia, o juízo. O juiz faltava na hora, ele pegava pedra para jogar em qualquer um. Aí eu vi tio Correia passar. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí eu cheguei e falei, vou chamar para ele me ajudar. Aí eu disse assim, vem cá, simpático. Chegou e disse, olha, tudo que eu sei é que você chegou aqui na Palmeiras. A gente não sabia nada de você, mas não faltou comida, não faltou bebida, não faltou lugar para você descansar. Portanto, é melhor você ouvir e tapar. Porque eu vou lhe chamar como eu lhe conheci. Tio Correia, ok, ele com a mão no ouvido, o juiz, e ele querendo, ele com a mão no ouvido. E eu, se você pegar uma pedra para jogar, nós dois vamos nesse buraco e tombar. De repente o juiz assentou, ele tirou a mão, olhou para mim e disse, você era a criança que ficava aqui a brincar? Falei, eu mesma. Pai jamais desrespeitou um cidadão que aqui esteve a chegar. Nós vamos aí, juntos entrar. Você que esteve a passar, na certa de ti ele esteve a lembrar. Ele disse, eu não tô com uma roupa para entrar na casa de seu Agileu, não. Mas desde quando? Pai se importou com roupa. Ele olhou para mim, mas você tá com uma roupa bonita. Doação. Naquele momento, Dué saiu da casa de tia Lina com uma roupa. Dué que acalmava ele quando na rua os meninos chamavam ele de tio Correia. Uma vez chegou lá, os meninos chamaram ele de tio Correia. Ele pegou um paralelepípedo desse tamanho para jogar nos meninos. Dué chegou, correu, abraçou ele, segurou, acalmou, depois deu comida. Dué chegou, vem cá, veste essa roupa aí. Entra devagar. Santo. Olhei para ele e disse, entra pela porta da frente. Eu vou entrar por essa porta aqui. Vamos chegar no quintal, nós dois juntos. E vamos ver o que se passa lá. Você não quer um nome, a sua família, nesse lugar? Ele olhou para mim, os olhos lacrimejando. Está bom. A porta, ele meteu a mão, abriu. Falei, tá vendo só? Se você chegasse aí, entrasse, eu fosse abrir a porta, não abria pra mim não, mas abriu aí pra você, né? Então beleza, entra. Quando ele entrou, chegou lá no fundo do quintal, veio pela porta do corredor do lado, acenou pra mim e disse, está mal um bocado. Eu disse, agora cabe a mim os próximos passos. Naquele momento,
Deus me chamou assim de lado e me disse assim: vamos deixar esse assunto. Foi, Deus disse: vamos deixar esse assunto para o próximo passo. O importante é que tudo já foi colocado de acordo com o conto contado. Eu tenho certeza de que seu pai está com o coração sossegado. Não faltou nenhum convidado, até aquele que faz parte do seu legado. Santo, eu tenho medo de te correr um bocado. Santo Deus, eu só tenho que agradecer. Ah, mas por que disse que eu estou a dizer? Não foi isso. Que Deus me chamou lá, sim, para eu falar para ele essa história dos meus filhos e tal. Fui conversar. Aí, conversa vai, conversa vem. A gente foi viver esse conto contado. Dá sempre um bom resultado. Sim, porque sabe como é que é coração? Coração não pode ficar assim desassossegado. Aí Deus disse: olha, Maria de Cássia, se o caminho está preparado, você vai com toda certeza viver com todo cuidado. Aí naquele momento que Deus estava conversando, o quê? Santo Deus, o desfile do colégio foi passando. Quando o desfile do colégio foi passando, eu chamei tio Correia. Esqueci, rapaz. Cheguei, venha ver o desfile do colégio. Ele veio correndo pelo corredor, saiu assim comigo. Na porta nós ficamos o desfile passando e a gente admirando. E Deus foi se elevando ali. E eu me vi ali assim, vendo o desfile passar. Eu falei: olha, quando o último passar, nós vamos acompanhar. Ele disse: será bom? Eu falei: você não é cidadão do lugar? Vai deixar o desfile do colégio passar sem você acompanhar? Aí ele olhou assim e disse: eu precisava mesmo de minha certidão de nascimento tirar. Você foi a única que de mim esteve a se lembrar para me trazer aqui para eu tirar essa certidão. Eu falei: pois é. Você é cidadão de Palmeiras. Tem o direito. Deixa. O último nós vamos. Aí quando todo mundo passou, eu fui. E aí eu disse para ele: pode ir caminhando aí. Sinta-se livre. Para você em cada rua estar. Você tem uma casa para morar. Você vai se lembrar. Para essa casa você vai voltar, sabendo que sua cidadania que Deus esteve a lhe dar. Ah, ele passou indo. Desapareceu assim das vistas. Aos poucos, aqueles da época, foram se lembrando. Ele não ficaria assim, não, com o passado em branco, não. Sendo assim, a gente sempre pode de alguém se lembrar para a gente poder uma boa história contar. Ainda que seja difícil, mas é a verdade do altar. Bom dia, bom dia, bom dia. E eu só tenho que me alegrar pelas coisas boas que Deus sempre esteve a me dar no meio desse turbilhão de coisas ruins que eu costumo passar. Bom dia, bom dia. Obrigada, obrigada, obrigada.